Agora eu gostaria de dizer para vocês uma coisa. Diante de tudo que eu já tenho lido a respeito das Escrituras, a respeito de Deus, eu descobri uma coisa, que Deus não é capaz. E agora? Deus não é capaz. Apesar que nós já falamos que Ele criou os céus e tudo, já fez tantas coisas, me salvou e lhe salvou, mas gostaria de dizer uma coisa: Deus não é capaz. Como entender isso, povo de Deus? Eu gostaria de dizer, você disse que eu tenho 3 horas, e ele acertou que eu ia pedir isso, esse tempo. E vou fazer tudo para chegar esse tempo, não passar mesmo. Hã? Bem, Deus, em primeiro lugar, que eu pude chegar a uma conclusão, que Deus não é capaz de falhar. Ele não é capaz de faltar, de deixar de cumprir uma de suas promessas. Deus, em outras palavras, ele pode fazer qualquer outra coisa, mas menos falhar. Se ele falhasse, o que seria de Josué? O que seria de Moisés? O que seria de tantos outros? E o que seria de nós também? Se Deus falhasse, eu estaria onde muitos do meu tempo de juventude estão. Fui criado ao lado de certas pessoas bem mais novas do que eu, que já partiram sem Deus, sem esperança. Mas Ele me fez uma promessa, e eu agarrei nela com tudo que Ele tem me dado de entendimento. Eu sou uma de suas testemunhas, que Ele não falha. Eu falho, nós falhamos, mas Ele não pode falhar, porque Ele é Deus. Vou para o segundo passo, porque eu tenho que ganhar tempo, certo? A outra coisa que eu pude ver, que Deus não é capaz, Ele não é capaz de mudar. Ele não muda seu sistema, nem tampouco sua palavra. O primeiro homem, primeiro ser humano que foi salvo, foi redimido através do sangue de Deus. E até o último que há de ser salvo, manifestado como filho de Deus, também terá que ser salvo pelo sangue do Filho de Deus. Ele não mudou. E quando ele disse que não importa quem seja você, desde que você abra o seu coração, você será uma testemunha e pode levantar a mão e dizer: esse Deus não muda, porque se Ele mudasse de opiniões, se Ele mudasse de plano, eu já teria ido para o inferno há muito tempo atrás. Mas quando eu não era nada, não merecia nada, não fazia nada de bom, foi justamente naquele tempo que Ele chegou para mim e disse que me salvaria e que somente cresce. E agora, quando Ele tem me trazido a essas alturas e vem me aperfeiçoando através do sangue de Sua palavra, cada dia isso vai enraizando mais dentro da minha alma. E eu posso dizer para esta multidão: confie, descanse, que Ele não muda. Ele vela por você, Ele cumpre Sua palavra. Se algum dia Ele lhe deu uma palavra e você pegou, e os anos têm passado, você era jovem,
casou, está já sendo chamado de vovô e vovó. Mas você não pode dizer, Deus mudou o seu plano, não pode mais cumprir sua palavra. É engano seu. A outra coisa que Deus não é capaz, Ele não é capaz de mentir. Ai, meu Deus, por isso é que eu tenho que descansar nisto. Quando olho, eu não posso tomar ninguém como exemplo nesta noite, eu tomo a mim mesmo. Quando eu não sabia nada a respeito deste Deus, proibido até mesmo de falar sobre este Deus, eu sabia que esse coração que Ele colocou aqui dentro, falava por Ele e tinha ansiedade em conhecê-lo. E um dia, quando meus pais, minha parentela dizia que eu seria salvo através do sistema católico, e de rezas e terços, fui crescendo e algo dizia dentro de mim, isso não é verdade, isso é mentira. E meu Deus dizia que esse caminho seria o caminho do Calvário, seria o caminho da palavra. Eu acatei e eis-me aqui de pé, como uma testemunha de que Ele não mentiu e não mentirá. Meu Deus disse que Ele começou uma obra em mim, e Ele não a concluirá até que meu tempo se cumpra. E se esse tempo cumprir antes do rapto, melhor seria. Mas uma coisa é certa, meu Deus prometeu: passa os céus, a terra e tudo que houver de passar, todos os poderes, mas eu estou agarrado nisso porque Ele não mente. Ele não brinca, gente. Ele é verdadeiro, não importa as suas maldades. Ele falou e está selado com sangue. Aleluia! Deus não é capaz de negar-se a si mesmo. Nós podemos negar, por isso é que as arenas, aqueles que prepararam as arenas, naquele tempo difícil que a igreja passou pela terra, eles não podiam crer, eles não podiam aceitar, eles não podiam entender como que aquelas mulheres, aqueles homens desceriam as arenas, cantando, rejubilando. Eles sabiam que podiam entregar-se ao leão e à fogueira, mas Deus não pode negar. Eu tenho certeza que quando um leão pegava um braço de uma santa, de um santo daquele, diz: você pensa que está me comendo, que está me acabando. Um dia, leão, eu levantarei de pé. Um dia no milênio eu vou lhe dominar outra vez. Pensam, inimigos, que vocês estão me destruindo, mas eu me porei de pé. Queima fogo, destruam cães, comam minhas carnes, queima essa garganta que já louvou a Deus muitas das vezes. Mas Ele disse, e não mentirá: eu levantarei e dominarei, governarei com o meu Deus. Outra coisa que Deus não é capaz, Deus não é capaz de esquecer. Não tem jeito, perde muita gente, aviões caem nos abismos, procuram, gastam milhões para procurar os restos humanos, e ninguém sabe onde está. Cai uma semente de Abraão em qualquer lugar, ainda que seja no fundo do mar. Nosso Deus sabe. Nosso Deus sabe onde está esse eleito. Ele não esquece, Ele vê todos onde estão. E a própria palavra dele chegou a dizer: pode uma mãe amada esquecer de seu filho? Como pode uma mãe que é mãe não esquecer de seu filho? Diz ele: quanto mais eu esquecerei dos meus. Deus é capaz de lhe ver, irmã preciosa. Ele não esquece de você e nem tampouco de uma de suas lágrimas.
Parece que elas batem na terra e desaparecem. Mas Deus sabe onde está cada gota de lágrima. Ele sabe quantas vezes você orou por alguém pedindo a solução daquele problema. Ele viu e Ele vê quantas vezes você está chorando por a solução de um problema. Passam os anos, às vezes você esquece de um pedido que você fez a Ele há algum tempo, mas Ele não esquece. Um dia você é surpreso com aquilo na mão, com aquilo na sua vida, mas como veio isto? Como chega às minhas mãos? E Ele poderá dizer: você já esqueceu daquele tempo, daquela angústia, daquela aflição, você esqueceu daquele jejum, você esqueceu daquela oração feita, saindo das lágrimas. Eu não esqueci, tantos anos passaram, mas aqui está o seu pedido. Deus não é capaz de passar por um necessitado e deixá-lo mendigando, gritando desamparadamente. Se eu chamasse Zaqueu, se eu chamasse Bartimeu, se eu chamasse Maria Madalena, se eu chamasse a mulher Sírio Fenícia e perguntasse: Deus passou por vocês quando vocês estavam gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele foi embora e fez que não ouviu? Não! Principalmente eu, pobre Zaqueu, ou Bartimeu, que mendigava uma vida toda sofrendo. Às vezes alguém punha alguma coisa e outro dizia: vai trabalhar, preguiçoso, vai pedir para outro lugar, ceguinho. Mas ele esperava um dia, Jesus passará por esta rua. Um dia, meu Deus, passará por aqui. E um dia, de fato, vem o Filho de Deus. E a multidão, com aquele alvoroço todo, alguém dizia: cala-te. Foi em vão aquele conselho. Ele não podia atender. Ele era um necessitado. E ele sabia que aquela era a única oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E aproximando bem, disse: que queres que eu te faça? Que os meus olhos se abram. Se você crê, abra os olhos. Ai, gente, é bom falar dos momentos gloriosos que um homem enfrenta. É bom ver Davi saltando, louvando a Deus, mas ver Davi fingindo-se de louco, deixando a saliva cair pelo peito, furando parede com o dedo. Quem gostaria de ser Davi naquela hora? E ele poderia pensar: estou desamparado, estou longe de meu Deus. Mas Deus tirou Davi daquele vale e leva às alturas. Ele não pode passar por ser pelos seus e deixá-los famintos. Deus tem recursos. Deus tem tudo que a nossa alma necessita. Está acabando. Está acabando. O que ele tinha que fazer já está fazendo. Mas uma coisa, descanse nisto: Deus é Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gostaria de deixar uma coisinha aqui. Deixar só isso aqui para um conforto. O desvelar de Deus, 80. Somos mortais. E Ele sabe disto. E somente compreendemos como mortais. Só sabemos como mortais. Só sabemos quando os nossos sentidos nos deixam saber. E o resto temos que crer por fé. Temos que dizer que há um Deus, vendo Ele ou não. Cremos nisto de qualquer forma. Vem, havendo ou não, continuamos crendo nisto, porque Deus assim o disse. Vamos até onde os nossos sentidos podem captar. Onde eles falharem,
Agora o resto é por fé. É por fé. E a Bíblia diz que nós andamos por fé. Estamos neste mundo por fé. Isto é o que interessa para cada um de vocês. Deus não é capaz de esquecer dos seus. Deus não é capaz, irmãos, de passar por você nos momentos difíceis da vida. Inclinemos nossas cabeças. Ó Deus, Deus dos céus, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Deus, eu creio que isto é suficiente para curar cego, isto é capaz de curar tuberculose, arrancá-la, isso é capaz de curar de qualquer tipo de enfermidade. Basta o Senhor encontrar uma pequenina semente de mostarda nesses corações, e poderíamos dizer com toda a nossa alma: sai todo problema enfermo, toda tristeza, todo vício, toda obra do mal, sai agora, porque o nosso Deus não falha, não esquece, não dorme, não falha. Ele é o Deus dos necessitados. Senhor Jesus, tome esta igreja em tuas mãos, no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém.